Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Uma ótima tarde para todos, aleluia. Confesso que estar nesse lugar que eu estou aqui agora, faz a perna tremer um pouquinho, mas glória a Deus. Deixa eu, pastor Zé Mar já me falou quem eu sou, estou à frente ali da nossa igreja na cidade de Sete Lagoas. Nós cuidamos ali também do trabalho de uma região que nós chamamos de Vinha Portal de Minas. Eu estou ali à frente da igreja de Sete Lagoas, junto com a minha esposa, também à frente da igreja videira na cidade de Pompéu, e nós temos uma equipe, ali descendo a região do Portal mesmo, saindo aqui de Belo Horizonte, descendo sentido Brasília, e temos igrejas já estabelecidas na cidade de Três Marias, temos célula na cidade de João Pinheiro, temos igreja estabelecida lá em Paracatu, na cidade de Unaí, enfim, e temos expandido, nós estamos aqui nessa conferência, nessa convenção, haja uma expansão, e para que haja essa expansão, qual que é a prova de uma expansão? É que ela está avançando, que ela está crescendo, e se ela tem avançado, se ela tem crescido, em primeiro lugar, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas também, como o pastor Ricardo falou aqui, porque nós estamos também debaixo de uma unção e de um ministério. Ministério esse que Deus confiou ao nosso amado pastor Aloysio Silva, e por causa dele, como a pastora Janaína também falou aqui, por causa que nós somos filhos desse ministério, filhos desse homem de Deus, essa porta maravilhosa, tremenda, poderosa, se abriu para nós, e hoje você pode desfrutar disso aqui, como o pastor Ricardo também falou. Eu tenho certeza absoluta, que Deus permitiu tudo isso, para que uma imagem fosse gerada no meio e no seu coração, para que você, ao contemplar isso aqui, o Pai está dizendo para mim e para você: contempla tudo aquilo que eu tenho preparado também para vocês, para a glória do Senhor Jesus. E é gratificante, é muito bom poder estar aqui nesse lugar. Eu quero compartilhar, na verdade, com os irmãos, nessa reta final dessa tarde, uma palavra, e hoje, nesse dia, eu fico vendo como essas coisas, elas fazem realidade, como nós somos checados, como nós somos avaliados e vistos o tempo todo, pelo céu, pela terra e pelo inferno também, por debaixo da terra também, a respeito de tudo isso, e algumas questões, algumas coisas já nesse dia de hoje, pela manhã, ao trazer esse assunto, essa palavra, pergunta do tipo: mas você, é essa palavra que você vai ministrar mesmo? Você não orou a respeito de uma palavra, talvez que o Senhor pudesse te dar? Eu falei: essa é a palavra que Deus me deu, essa é a palavra que o Espírito Santo falou forte no meu coração, e é ela que eu vou ministrar. E glória a Deus, a pastora Janaína falou aqui, eu falei: aleluia, isso é mais um testificado do Senhor, de que nós estamos no caminho certo e fazendo a coisa certa, porque o pastor Luiz, ele sempre ensina que para algo ficar impregnado, encucado na nossa mente, no nosso coração, a palavra, para você guardar, ela tem que ser pregada pelo menos, no mínimo 7 vezes. E o que eu quero falar com os irmãos nessa tarde é a respeito de um assunto poderoso que Deus falou muito ao meu coração também. O título dessa mensagem é: não troque ouro por bronze. Não troque ouro por bronze. E ao falar a respeito desse assunto aqui para os irmãos, eu quero enfocar sobre algo que nós temos aprendido, algo que tem sido ministrado a nós, já faz um bom tempo. Faz um bom tempo que nós temos recebido essas coisas, sendo ministradas, e eu posso falar com propriedade, em setembro do ano que vem, faz 20 anos que eu caminho debaixo desse ministério também. Faz 20 anos, em setembro de 2001, eu e minha esposa, que não era esposa na época, nós chegamos no Ministério Videira Igreja em Células. E eu louvo a Deus, porque a palavra que nós temos recebido hoje, o alimento que nós temos recebido hoje, há 20 anos atrás, era a mesma palavra, era a mesma ministração, só cresceu a unção,
Só cresceu a glória, né? Cresceu essa unção e esse poder de Deus que vai sendo avançado, que vai sendo dispensado, né? Nessa dispensação que nós estamos debaixo dela, e vai crescendo dia após dia nas nossas vidas, ano após ano. E eu louvo a Deus porque tudo isso tem sido ministrado, nós temos recebido, né, de 7, 8 anos para cá aproximadamente, tem sido mais enfocado a respeito da graça versus a lei, e isso tem trago, né, uma revelação tremenda no nosso meio, mas ao mesmo tempo tem sido combatido de todos os lados, porque o diabo não quer que você tenha entendimento e revelação a respeito disso. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo, todas as vezes que ele ia mencionar e ele ia fazer uma oração, ele começava dizendo: eu oro para que o Pai nos conceda espírito de sabedoria, de revelação e de entendimento. Diga: sabedoria, revelação e entendimento. E nós temos que ter isso, temos que pedir isso ao Pai, temos que clamar isso ao Pai o tempo todo, para que os nossos olhos sejam abertos. E quanto mais nós contemplamos essa palavra de Deus, quanto mais nós contemplamos a Cristo, quanto mais nós contemplamos essa realidade, dessa dispensação, dessa graça e desse favor que tem sido ministrado sobre nós, mais nós crescemos em fé, mais nós crescemos em vida com Deus. Mas muitas vezes isso também é combatido, e trocar o ouro por bronze, fala a pessoa que está do seu lado assim: não troque o ouro pelo bronze. Trocar o ouro pelo bronze é o mesmo, para você entender o que eu quero pregar nessa reta final dessa tarde aqui, é o mesmo que trocar a graça pela lei ou vice-versa. Não existe outro evangelho, o evangelho ele é apenas um. O Evangelho nunca mudou, o Evangelho é Cristo, e a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, Ele vai ser eternamente. Mas certamente, com o passar do tempo, com o passar dos anos, com ensinos e práticas erradas, o Evangelho ele vai sendo, misturado com outras coisas. E vai trazendo uma mistura, coisas essas que infelizmente têm crescido e ganhado lugar no meio do povo de Deus. Tem confundido, tem enganado a muitas pessoas, e infelizmente a muitos crentes. Essa é a estratégia do diabo para tentar anular, para tentar, cancelar o poder de Deus que é liberado no Evangelho, porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus na vida de todo aquele que nele crê. E o diabo não quer que você seja revestido com esse poder. Por isso ele traz confusão, ele tenta misturar o Evangelho. Presta atenção, não existe outro Evangelho. Só existe um Evangelho, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo. Então você tem que tomar muito cuidado para não mudar a verdade do Evangelho, e para que você também não seja tomado por esses ensinos que têm tentado mudar essa verdade no nosso coração. E aí, por causa disso, muitos têm esfriado, muitos têm distanciado, muitos têm, infelizmente, até afastado do Senhor, por causa de uma prática errada, de um ensino errado, de um engano que veio para confundir o Evangelho, que o diabo tenta trazer, essa confusão. Essa foi a advertência que o apóstolo Paulo fez ali aos Gálatas, e ela serve, ela nos alcança também nesses dias de hoje. Por isso eu quero orar nessa tarde em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, eu quero pedir, Senhor, Espírito Santo de Deus, nessa tarde em nome de Jesus. Senhor, derrama sobre nós luz. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor conceda a cada um dos meus irmãos e irmãs que nos ouvem nesse lugar, que ouvirão e receberão essa palavra, que o Senhor conceda o Espírito da sabedoria, da revelação, do entendimento, que o Senhor abra os nossos olhos. Pai, nós somos ouro, nós somos, Pai, pedras preciosas, forjadas, Pai, preparadas pelo Senhor, e nós não iremos trocar o ouro pelo bronze, não seremos iludidos, não seremos enganados, essa mistura não entrará ao nosso coração. Por isso nessa tarde, no nome de Jesus, derrama luz, Senhor, para que tudo aquilo que ainda existe, que tem trago confusão e achado lugar no coração dos meus irmãos, caia por terra, e possamos ser
edificados no nome de Jesus. Diga amém. Por isso que, para que haja essa expansão, nós temos que tomar cuidado para não trocar o ouro pelo bronze. Nós temos que manter, sabe, esse ouro o tempo todo presente nas nossas vidas. O ouro aponta para a glória de Deus. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é a exata expressão da glória de Deus. E se Jesus Cristo é a exata expressão da glória de Deus, e Ele hoje está em nós e habita em nós, então esse ouro tem que ser cada vez mais reluzente, mais brilhante, mais expressivo na minha e na sua vida. Quem está comigo aqui fala amém. Então, sabe, não troque a graça pela lei. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim: não troque a graça pela lei. Sabe, precisamos falar sobre isso, ministrar sobre isso, ensinar sobre isso, até que isso se torne algo vivo, algo que queime dentro de nós. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gálatas, capítulo 1, versículo de número 6. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aqui, Gálatas capítulo 1, versículo 6, diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa, diga tão depressa, olha a advertência, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Quem foi que me chamou, que te chamou na graça de Cristo? O próprio Senhor. Nós somos chamados por Ele, daquele que vos chamou na graça de Cristo. Paulo fala então para outro evangelho. Que outro evangelho é esse? Não existe outro evangelho. É uma confusão, é ensino errado, é práticas erradas dentro do próprio evangelho, que vem para confundir a vida das pessoas, dos irmãos. Continua comigo. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns, diga alguns. Então são alguns, irmãos, não são todos. Mas a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, esses alguns precisam ser advertidos, precisam ser corrigidos, e se não forem corrigidos, tem que ser até removidos. Quem está me entendendo, fala amém. Agora, quem faz isso não sou eu e não é você, é o próprio Espírito do Senhor nas nossas vidas, porque a igreja é dele, nós somos a igreja de Cristo, diga amém. Continua comigo. O qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas presta atenção, olha o que Paulo fala. Ainda que nós, ele se coloca na posição aqui, ele entra nessa mesma posição, ele se coloca dentro dessa palavra, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Seja anátema. Ele se coloca, fala, ó, se eu mesmo, viu pastor Ernesto, se eu mesmo falar aqui algo que está completamente fora desse evangelho de Jesus, desse evangelho da graça de Deus, seja eu mesmo amaldiçoado, porque anátema é maldito. Sabe, nós precisamos ter entendimento dessas coisas. Por que Paulo escreveu essa advertência tão séria para os Gálatas? O que estava acontecendo, o que tinha acontecido naquela igreja para ele falar a respeito dessas coisas? Eles haviam abandonado o evangelho da graça de Deus. E tem muitas pessoas que estão abandonando o evangelho da graça de Deus. Ora, a graça é o evangelho. A graça não é uma prática, a graça não é um ensino, a graça não é uma doutrina, a graça é uma pessoa, a graça é o próprio Senhor Jesus Cristo, diga amém. A graça é o próprio Senhor Jesus, não é simplesmente uma mensagem.
E é por isso que nós não temos receio de pregar, de ensinar, de falar o tempo todo, quantas vezes for preciso, quantas vezes for necessário a respeito disso. E nós vamos pregar, nós vamos ensinar, como diz o amado pastor Jair, está calado, mas eu vou pregar, eu vou falar, nós vamos ensinar, porque precisamos ter olhos abertos. Então, quando conversamos com as pessoas, a gente conversa com algumas pessoas, a gente fica vendo e ouvindo elas dizerem coisas do tipo: eu não aceito essa mensagem da graça que você prega, eu não aceito esse ensino que você está fazendo, eu não aceito essa mensagem, essa graça que você prega. Sabe, o que elas estão dizendo na verdade? Eu não aceito esse Jesus, eu não aceito esse evangelho. E é por isso que nós temos que advertir, chamar a atenção, mostrar, tentar o tempo todo, abrir os olhos. Quem está me entendendo? Fala amém. Porque se a gente não advertir, sabe por quê? O que essas pessoas estão fazendo na verdade? O que elas estão fazendo na verdade é rejeitando o evangelho, é rejeitando o próprio Senhor Jesus. Porque o que nós pregamos, o que nós ensinamos, o que nós enfocamos e falamos o tempo todo é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas paulinas e por aí vai. É claro que Cristo está o tempo todo na palavra dele. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o verbo que se fez carne. O que nós temos que aprender e entender de uma vez por todas é enxergar Jesus em todas as coisas. Agora, como que uma pessoa que se diz cristão pode rejeitar o evangelho? Como alguém pode se dizer cristão e ao mesmo tempo rejeitar o evangelho? Presta atenção aqui. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, sim. Ele nos criou para as boas obras, sim, mas presta atenção e entenda uma coisa de uma vez por todas: as boas obras não têm poder de me salvar e te salvar. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: porque pela graça, por quem, irmãos? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, por intermédio da fé, por intermédio de crer, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é graça de Deus, é favor de Deus na minha e na sua vida. E aí ele continua dizendo: não de obras, para que ninguém se glorie, pois nós somos feituras dele, criados, presta atenção aqui, em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão, bem antes, já havia preparado elas para mim e para você. Aleluia. Agora, apesar da mensagem, sabe, dessa mensagem da justiça pela fé ter sido redescoberta, há 500 anos, nós estamos aí, vivendo aí, 501 anos na verdade agora, 501 anos, dessa descoberta, desde Martim Lutero, essa reforma, que é a famosa reforma protestante. Apesar dessa mensagem de justiça pela fé ter sido redescoberta há 500 anos, ainda permanece um mistério para muitos crentes. Para mim permaneceu muito tempo, sabe, pastor Ricardo? Porque eu cresci, eu estou falando para os irmãos aqui, eu nasci, eu cheguei na videira há 20 anos atrás, mas eu converti em um outro ministério. E nesse outro ministério, apesar de receber todos esses ensinos ali, eu recebi muita lei também. E a lei vem também dos nossos princípios, das nossas raízes, que é a nossa raiz cristã, católica, essa lei, isso veio algo assim que ficou impregnado muito tempo, e muitas vezes isso é difícil de mudar, difícil de entender. É por isso que nós precisamos dessa revelação de Deus, por isso que nós precisamos dessa luz de Deus, porque, sabe, não tem diferença nenhuma, o evangelho não mudou,
A palavra não mudou, ela é a mesma. O pastor Ricardo falou aqui, né? A palavra de Deus, ela não tem que ser atualizada não, sei lá quem foi que falou isso também. Ela não tem que ser atualizada não. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o verbo que se fez carne, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Agora nós temos recebido essa riqueza de Deus, isso tem produzido de fato uma expansão nas nossas vidas. Isso de fato tem produzido uma expansão nas nossas igrejas, no ministério, na obra que o Senhor nos colocou, mas isso também tem sido combatido, atacado. E é tempo de guerra, né, pastor Rogério? São tempos de guerra. Qual que vai ser a nossa posição nesse período? A justiça pela fé estava sendo atacada ali pelas igrejas da Galácia, os religiosos, os legalistas, os fariseus daquela época, eles estavam atacando e não mudou. Hoje também esse ensino, essa prática continua sendo atacada, porque nós recebemos ouro da parte de Deus, nós recebemos ouro. Cristo é a exata expressão da glória de Deus. Eu volto a falar, né? O ouro aponta para a glória de Deus, essa glória brilha em nós, está sobre nós, sabe, mas muitas vezes as pessoas e as circunstâncias, os ensinos e as práticas têm tentado tirar o foco, e é por isso que eu falei, nós não troque o ouro pelo bronze. Você vai entender no decorrer dessa mensagem, essa palavra. O que esses mestres judaizantes ali, né, atacando ali na igreja da Galácia, que Paulo entrou ali de combate a eles, o que eles estavam ensinando na verdade? Eles queriam dizer, em outras palavras para você entender, você, presta atenção, crente, nasci de novo, você certamente é salvo pela fé, mas se você não fizer boas obras, você vai perder a sua salvação. Você certamente é nascido de novo pela fé, mas a sua salvação só será mantida de acordo com as suas obras. Então me mostra onde que está escrito isso na Bíblia, pelo amor de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Fala para mim, isso é um ensino errado, isso é uma mentira. A salvação, a minha salvação e a sua, ela ocorre por intermédio dele, ela é mantida por ele, ela é sustentada por ele, e ela vai viver até uma eternidade por causa dele. Não é por causa do que eu faço, não é por causa do que eu fiz, ou por causa daquilo que eu vou fazer, ou por causa daquilo que eu deixei de fazer. Ela é mantida única e exclusivamente por Cristo. O ouro só é mantido por causa de Cristo. Esse ouro brilha em nós, está sobre nós, ele permanece em nós. Essa unção, ela está derramada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ela foi dada para nós de graça em Cristo, e ninguém pode remover ela. Mas a religião, a lei, o engano, a mentira, a confusão, tenta mudar isso. A Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele é que são todas as coisas. Não é uma coisa ou outra, é todas as coisas. Pode aplaudir para Jesus. Agora, uma coisa maravilhosa sobre o Evangelho da Graça, irmãos, é que cada vez que nós pregamos, né, você pode ver o que foi pregado aqui. Pastor Ricardo falou sobre isso, pastora Zemar, pastor Rogério, pastora Janaína, tudo que nós enfocamos, colocamos. Uma coisa maravilhosa sobre esse Evangelho da Graça é que cada vez que nós pregamos ele, ensinamos ele, não tem glória para nós, a glória é sempre daquele que é digno de receber, a glória é sempre do Senhor Jesus. Não tem mérito para o homem, não tem mérito para ser humano nenhum, a glória é dele, só dele. Nós vivemos única e exclusivamente para ele. Ei, quando você entregou a sua vida para ele, você fez uma oração, e você falou o seguinte: a partir de hoje, eu faço de Jesus o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Ele é o Salvador, mas Ele é o Senhor. Ele é aquele que governa, Ele é aquele que rege o caminho, Ele é aquele que escreveu, sabe, toda a nossa história. Ele é aquele que preparou todo o caminho para mim e para você.
O nosso papel, a nossa função é simplesmente crer e andar por Ele. Mas aí vem circunstâncias, vem dificuldades, vem pressões, vem ensinos e práticas erradas, com perdão da palavra, que está cheio de lavagem na internet para todo mundo comer e ficar ali lambuzando, sem saber, pensando que está comendo comida boa. Vem circunstâncias, vem dificuldades, vem pressões, vem muitas outras coisas. E aí você pode dizer, pastor, então o que o Evangelho tem a dizer sobre as minhas necessidades? Então, se isso aí que o senhor está falando é verdade, o que ele tem a ver, o que ele tem a dizer das minhas necessidades? Porque eu estou aflito, porque eu estou passando dificuldade financeira, porque eu estou com a doença e não consigo sair fora dela, não recebo cura, porque eu estou devendo isso, eu estou devendo aquilo, porque a minha cela não rompe, porque a minha igreja não rompe, porque as coisas que eu faço nada dá certo. Por quê? É porque você está buscando o remédio no lugar errado. É porque você está buscando a solução no lugar errado. A Bíblia diz em João capítulo 19, versículo 30, que o Senhor Jesus na cruz do Calvário falou assim, ó, está consumado. Está consumado o quê? O que você precisa hoje? O que você necessita hoje? Você necessita de expansão em que área da sua vida? Eu quero dizer para você, está consumado, Ele já te deu. O que você precisa hoje? Qual que é a doença? Qual que é a dificuldade financeira? Qual que é o valor? Qual que é a área? Qual que é o prédio da igreja? Você está vendo essa estrutura aqui? Sabe, eu entrei aqui e eu lembrei do versículo, né, que fala, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como aqueles que sonham. A nossa boca se encheu de riso e hinos de louvor. Eu falo, o Senhor está restaurando a nossa sorte. O tema dessa conferência não é em vão. O Espírito Santo está transmitindo uma mensagem para nós, mas tudo pode estar parecendo o contrário. Tudo pode estar parecendo assim, não tem nada a ver com o que você está falando, pastor. Você está falando de uma coisa, mas a realidade da minha vida é outra. O que o Evangelho tem a dizer sobre as minhas necessidades? Olha, se você está doente, não tem outro remédio, o Evangelho é o remédio. Sabe, se você está passando por dificuldade financeira, não tem outra solução, o Evangelho é a fonte de provisão completa na sua vida. Se você está passando por crise ministerial, por crise no casamento, seja lá qual for, crise na liderança, sabe, não tem outro remédio, o Evangelho é o remédio. Ele é o poder de Deus. O que mais que você precisa? O Evangelho é o poder de Deus para abrir portas, para preparar caminhos, para mudar realidade, para mudar situações. Agora, por isso que esse Evangelho da graça, ele é tão resistido. Você sabe por que o Evangelho da graça é tão resistido? Sabe por quê, pastor Ronaldo? Porque ele é o maior inimigo do diabo. É o maior inimigo do diabo. Seja sincero, sabe, se você fosse o diabo, só para você entender, e soubesse que o Evangelho é a solução de todos os problemas, é a solução de tudo que você precisa, é a salvação de todas as áreas, o que você ia atacar? Seja sincero. É claro, o Evangelho. Porque o Evangelho é o maior inimigo do diabo hoje. E é por isso que ele quer confundir o Evangelho. Porque não pode mudar. O Evangelho é único e exclusivo. O Evangelho é o Senhor Jesus. Ele não pode mudar. Se ele não pode mudar, né, tem um ditado no mundo aí, né, se você não pode vencer, né, junte-se a ele. Entende o que eu quero dizer? Quando a Bíblia fala que tem lobo disfarçado de ovelha dentro da igreja, no meio do povo de Deus, é isso. Se você não pode vencer, junte-se a ele, infiltra lá, entra lá dentro, coloca uma prática errada, coloca um ensino errado, mas espera aí, fantasia um pouquinho, não coloca de cara assim não, traz uma aparência, traz algo que parece que é bom, que vai trazer algum fruto, que vai trazer algum benefício, que vai trazer alguma diferença, porque assim as pessoas serão levadas a acreditar. Quem está me entendendo? Fala amém. Agora, irmãos, o Evangelho é claro, o Evangelho é imutável.
Não há outro evangelho. A graça de Cristo é o único evangelho. Mas há alguns que querem perverter esse evangelho. Há alguns que querem perverter o tempo todo. Essa mesma prática, esse mesmo ensino, sabe? Até pessoas que vivenciaram disso, que comeram disso, que receberam disso, mas que entraram nesse caminho errado, que entraram nesse ensino errado, que deixaram esse ensino errado a respeito do evangelho tomar o coração e a vida deles. Eles entraram por caminhos que talvez é até sem volta. Que Deus tenha misericórdia, que Deus nos livre disso em nome de Jesus. Mas se a gente não tomar cuidado, nós vamos trocar o ouro pelo bronze. Fala para a pessoa que está do seu lado mais uma vez: não troque o ouro pelo bronze. Paulo diz que alguns que querem perverter, sabe, a graça de Cristo é o único evangelho, mas alguns sabem que pervertem esse evangelho. E Paulo, no versículo 10 de Gálatas capítulo 1, ele diz o seguinte: porventura, procuro eu agora, presta atenção que tem um princípio para você aqui, que aqui você vai ter que entender e compreender. Você está servindo a quem? Você está procurando o favor de quem? Você está procurando, né, o benefício de quem? Paulo fala, Gálatas 1,10, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Você está querendo agradar a homens, a pessoas, ou você está aqui para agradar a Deus? Ou procuro eu, continua ele dizendo, agradar homens? Se agradasse ainda a homens, olha o que ele fala: não seria eu servo de Cristo. Se você vive para agradar a homens, e não agradar aquele que vos chamou das trevas e te colocou na maravilhosa luz, aquele que te chamou, sabe, de um lamaçal, te tirou de um lamaçal, de um fundo do poço e te colocou, sabe, assentado junto com ele nas regiões celestes, é esse que nós somos chamados para servir e seguir, é a ele que nós temos que agradar, é o ensino dele, é a palavra dele, é o evangelho dele. Para que haja uma expansão, tem que haver fidelidade. Para que haja uma expansão, tem que haver aliança, tem que haver unidade, tem que haver lealdade. Para que haja uma expansão, tem que haver tudo isso a Cristo Jesus e ao evangelho dele. Senão, não adianta nada. Sabe, quando prega a graça, você está agradando a Deus. Mas eu quero dizer para você, cada vez que você prega isso, que você ensina isso, as pessoas que estão ouvindo, os próprios homens ao seu derredor, ou outros, eles não estão muito satisfeitos com isso não. Eles vão te atacar, eles vão te criticar, porque aqueles que pregam outro evangelho, eles são homens agradáveis, eles querem agradar aos outros. Ele não quer te confrontar, sabe, no erro, numa prática que você está tendo ela, porque ele tem medo de te perder. E ele fica preocupado, pastor, mas se eu falar isso para fulano, se eu falar isso para ele, pastor, eu tenho certeza, ele vai sair da igreja. E afinal de contas ele é tão importante, afinal de contas ele tem uma posição tão elevada, afinal de contas, entende o que eu quero dizer? Ele tem um dízimo tão alto, então nós não podemos fazer isso não, pastor. Quem está me entendendo, fala amém. Olha, não há espaço, presta atenção, que eu vou te dizer, para a glória humana no evangelho da graça de Deus, porque a glória é única e exclusivamente dele, é só dele, de mais ninguém. E se tem uma coisa que Deus, sabe, não compartilha com ninguém, é a glória dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então o que eu tenho que fazer? A minha e a sua parte, o meu e o seu papel, em meio a tudo isso que tem sido pregado, ministrado, ensinado a nós. Sabe, pastor Ricardo falou um negócio aqui maravilhoso, e eu falo, é isso. Eu não consigo sair desse lugar, eu não consigo, eu confesso para os irmãos, eu não consigo nem ouvir outra mensagem, eu não consigo nem ouvir outros pregadores. Ah, pastor, mas isso aí já é arrogância. Não, não é não, é porque é tanta comida boa,
É cada palavra que você ouve, sabe, você fica preso nela, você fica trancado nela, você fica ali ouvindo, recebendo, sabe, você tem isso disponível de graça dentro da sua casa para você. Nós temos isso. Então, para onde eu irei? Para que lugar que eu vou? Se é só aqui. Entenda o que eu quero dizer nessa tarde, em nome de Jesus, que nós temos essas palavras de vida eterna, que nós temos esse alimento sólido, que nós temos essa palavra rica, que nós temos essa paternidade, esse cuidado, tudo ensinado, pregado, ministrado, debaixo da graça de Deus, do Evangelho de Jesus. E é por isso que é atacado, e é por isso que é criticado. Quem tem ouvido, ouça. Então a nossa parte é simplesmente crer. E isso, irmãos, vai deixar o diabo, mas vai deixar os religiosos também botina de raiva. Não sei se você já conhece essa expressão, né? Vai deixar o diabo e os religiosos, sabe, com muita raiva. Mas eu volto a falar, importa agradar a Deus e não aos homens. Importa fazer a vontade dEle. Ela para mim e para você é boa, perfeita e agradável. Deus tem o melhor para mim e para você. Nós acabamos de cantar, ministrar aqui. Uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo Deus tem para mim. Ele tem o melhor para mim e para você. Então não deixa o diabo tirar o ouro da sua vida e colocar um bronze. Agora eu chego lá, você vai entender. Pastor Renato, então qual que é a gravidade de rejeitar essa graça? A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele foi morar numa cidade chamada Cafarnaum, né? Se eu vivesse lá naquela época, eu escolheria essa cidade para morar lá também. Não sei se você sabe, mas foi lá em Cafarnaum que aconteceu grandes milagres que Deus fez, que Jesus fez. Lá em Cafarnaum, a filha do Jairo foi ressuscitada. Lá em Cafarnaum, aquela mulher que há anos, padecia com fluxo de sangue, foi curada. Lá em Cafarnaum, o servo do centurião, recebeu ali um milagre através apenas de uma palavra que o Senhor liberou. A Bíblia diz que lá em Cafarnaum, à noite, todos eram levados ali para o Senhor Jesus, e cada pessoa que era colocada diante dele, todas, sem exceção, saia dali completamente sarada e curada. Tudo isso ele fez ali em Cafarnaum. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, depois disso, aquele povo rejeitou o Senhor. Eles não rejeitaram, sabe, o próprio Senhor Jesus, eles rejeitaram a própria graça de Deus, eles rejeitaram o próprio Evangelho. E aí o Senhor Jesus disse então lá em Mateus capítulo 11, versículo 23, se as obras poderosas que foram feitas aqui no meio de vocês, tivessem acontecido lá em Sodoma e Gomorra, eles teriam permanecido até o dia de hoje. Em outro lugar ela acrescenta, eles teriam se arrependido em sacos e panos de cinzas. Eles não teriam trocado o ouro pelo bronze. O ouro está aí, mas eles escolheram o bronze. Presta atenção, o pecado contra a graça, qual que é? É o pecado de rejeitar Jesus. Porque a graça, eu volto a dizer, não é uma doutrina, a graça é uma pessoa. E quando você rejeita a graça, você está rejeitando o próprio Senhor Jesus. Vou repetir, quando você rejeita a graça, você está rejeitando o próprio Senhor Jesus. Porque Ele é a graça de Deus. Ele é a expressão da graça de Deus. A graça é uma pessoa, não é uma doutrina, não é uma prática, não é um ensino. A chave para alcançar essa geração, presta atenção, não é ficar tentando criar lei para impedir o pecado. Isso é inútil, isso não vai produzir fruto nenhum. A chave, sabe qual que é? Ela não mudou, é Mateus capítulo 28, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A chave, sabe, é o ide de Deus, é o ide do Senhor. E sabe, se nós queremos que haja uma expansão, nós temos que ir e não ficar. Nós temos que sair e não ficar simplesmente parado. Mas nós temos que ir fazer o quê?
não é trazer condenação, não é trazer acusação, não é pregar a lei, é pregar a graça, é pregar Cristo, é pregar Jesus para as pessoas. Como? Ore por eles, não fica julgando o que eles estão fazendo, se é certo ou se é errado, não fique julgando as práticas, não fique julgando os pensamentos, né? O pastor Azemar falou aqui dos julgamentos, não fique fazendo esse julgamento, simplesmente vá e leve, presta atenção, o brilho desse ouro que está dentro de você para essas pessoas. O ouro atrai, irmãos. Você passa na porta assim, você vai no shopping center, né? As mulheres, os homens também, porque tem uns relógios bonitos demais da conta. E aí você passa e vê que eles têm assim reluzente, brilhando, mas você tem que olhar, sabe, lá naquelas lojas mesmo, que você vê aquelas coisas, aqueles Rolex da vida lá, né, pastor Rogério, aqueles negócios assim brilhando, aquilo é ouro puro, aquilo você para e fica namorando, você fica olhando aquilo ali desejando, por quê? Porque o ouro atrai, o ouro atrai, o ouro é a glória de Deus, a glória de Deus está sobre mim, está sobre você. Nós temos que levar essa glória, sabe, você tem que ir a essas pessoas e dizer para elas o seguinte, sabe, o Senhor te ama, você tem algum pedido para fazer para Ele? Eu não estou aqui para te julgar, para te condenar, para falar se você está certo, se você está errado, para condenar a sua prática, seja ela, né, de mentira, seja ela de homossexualismo, lesbianismo, seja ela, sabe, de ladrão, de assassino, de traidor. Não, eu não estou aqui para condenar a sua prática, eu estou aqui para te dar algo que pode transformar a sua vida. Eu estou aqui para te dar a graça de Deus. Eu estou aqui para dizer que Jesus te aceita do jeito que você é. Ele te ama, Ele morreu por mim e por você. Ele quer te salvar, Ele quer que você desfrute desse amor. Quando você prega isso, irmãos, há uma expansão. Quando você prega isso, o ouro que está em mim e você, ele reluz, ele brilha, e as pessoas são atraídas por ele. A verdade é que o mundo ficará cada vez mais sombrio. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade no mundo, o amor de muitos se esfriará. Mas presta atenção, tem uma coisa que nunca vai acabar se você não deixar. É o brilho da glória de Deus na minha e na sua vida. Quando você contempla o Senhor, nós fizemos um jejum agora, terminamos domingo, 21 dias contemplando a Cristo. Quanto mais você contempla Ele, quanto mais você gasta tempo com Ele, quanto mais você ama Ele, quanto mais você prega Ele, quanto mais você vive Ele, quanto mais você ensina Ele, mais esse brilho aumenta, mais essa glória aumenta, mais esse ouro reluz. Isaías capítulo 60, versículo 2 diz o seguinte: porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas presta atenção, sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti, sobre mim e sobre você. Ainda que esse mundo seja um mundo que jaz no maligno, ainda que esse mundo está coberto de escuridão e de trevas, aonde você chega, aonde nós chegamos, esse brilho desse ouro tem que reluzir, essa glória tem que brilhar, essa luz tem que ser acesa, e as pessoas vão olhar para mim e para você, elas têm que ver essa glória, elas têm que ver o Senhor, porque quando olham para Jesus, irmãos, quem olha para Jesus quebranta, quem olha para Jesus, sabe, perde o sentido. Quem olha para Jesus, ele não consegue ver mais nada, porque ele está vendo a glória do próprio Deus, e essa glória está sobre mim, sobre você. Quem está me entendendo, fala amém. De fato, quando algo está realmente escuro, sabe, um pouco de luz faz brilhar qualquer coisa. Eu quero dizer para você nessa tarde, em nome de Jesus, sabe, deixe essa luz brilhar nesse tempo na sua vida. Sabe, leve essa verdadeira luz que é Cristo, que é essa graça, que é esse evangelho às pessoas. Então, irmãos, eu volto a dizer, não troque ouro por bronze. O que aquele povo lá de Gálatas, da igreja da Galácia, aquele povo estava fazendo? Eles estavam trocando a graça pela lei, eles estavam saindo de um evangelho, trocando o evangelho por práticas e ensinos errados. Nós temos sido ministrados e ensinados a respeito do verdadeiro evangelho, a respeito da graça de Deus há anos. Não deixa ninguém tomar isso de você, não. Não deixa essa confusão, nesse tempo de guerra, como o pastor Rogério pregou aqui, aonde calúnias têm sido levantadas, aonde palavras de falsidade têm sido levantadas, aonde ataques têm vindo contra a igreja de Jesus de todos os lados. Não deixa isso roubar o ouro
Não deixa o diabo trocar o ouro pelo bronze na sua vida. Uma ilustração a respeito dessa situação de trocar o ouro pelo bronze pode ser vista lá no Velho Testamento, num evento que aconteceu. A Bíblia diz que após a morte do rei Salomão, o rei mais rico que já veio, o seu filho Roboão, assumiu o trono no seu lugar. Só que Roboão era um líder fraco. Era um líder que era levado por circunstâncias, era um líder que qualquer tipo de pessoa falava na vida dele, ao invés de ele consultar, né, os sábios que caminharam com o pai dele o tempo todo, ele ia consultar ali os amiguinhos, os coleguinhas da roda. Quem está me entendendo? A Bíblia fala que ele era um líder fraco. E aconteceu que durante o reinado dele, Sisaque, que era rei do Egito, subiu contra Jerusalém e roubou todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 9, se você quiser ler comigo. 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 9, diz assim: subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito, e em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. No lugar dos escudos de ouro que Salomão havia feito, seu filho Roboão fez escudo de bronze. Ele trocou o ouro pelo bronze. Presta atenção, o ouro aponta para a glória de Deus. Mas o significado do bronze original, sabe qual que é? Juízo, condenação, acusação, aparência. Qual que é o significado de tudo isso? É só, vamos ver aqui um pouquinho de simbologia. O ouro aponta para a glória de Deus. A prata aponta para a redenção, nós somos redimidos, comprados de volta, mas o bronze aponta para a acusação, para a condenação, em outras palavras, para a obra de aparência, para a justiça própria, para aquilo que foi feito pelo meu próprio punho, pela minha própria força. Efésios capítulo 6, versículo 16 diz o seguinte: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Se você estiver com o escudo da fé, o escudo da fé é o ouro, é a glória de Deus. O escudo da fé é o escudo que o pastor Ricardo falou aqui, que Deus falou para Abraão: não temas, Abraão, eu sou o seu escudo, eu sou a sua proteção, mal nenhum vai te atingir, nada vai poder te tocar. Por quê? Porque eu sou o seu escudo. Esse é o escudo de ouro, porque o ouro aponta para a glória de Deus, para você entender mais uma vez, e a glória de Deus é o próprio Deus. Agora eu pergunto para você, aonde que essa glória reside hoje? Aonde que essa glória de Deus está? Onde que ela escolheu morar? Dentro de mim e dentro de você. A Bíblia diz, pode aplaudir, se é para Jesus pode aplaudir, porque é aí que ele habita. Efésios 6 diz que a fé é um escudo, é o escudo da fé. Isso significa que o escudo da fé é um escudo totalmente baseado no dom da justiça de Deus. Nós somos justificados nele, nós somos justiça de Deus em Cristo. É Ele quem nos justifica. Quem tentará acusação e condenação contra os escolhidos, contra os eleitos e os filhos do Senhor? É Cristo quem os justifica. Trocar ouro por bronze é a mesma coisa então que trocar a graça pela lei. Eu dei essa volta todinha, eu falei sobre tudo isso aqui, para você mais uma vez entender de uma vez por todas: não troque a graça pela lei. O inimigo está querendo tirar a glória da justiça pela fé e colocar a condenação no lugar. Trocar o ouro pelo bronze é trocar a graça da justificação pela fé pela condenação da lei. Você quer ser justificado pela fé e viver baseado nessa justificação que foi te dada em Cristo Jesus? Você quer viver debaixo de condenação, acusação e lei? A justificação pela fé é o ouro, a condenação pela lei é o bronze. Não troque o ouro pelo bronze. Quando nós pregamos a lei, vou falar algo sério aqui para você, nós estamos perdendo a glória do ouro. Portanto, o escudo de ouro é a fé.
A fé é a defesa do crente. Se o diabo roubar a sua fé, se eliminar a sua fé, se ele conseguir tirar a sua fé, ele achou porta aberta para atingir a sua vida. Mas se você estiver com o escudo da fé, se você estiver, revestido dessa glória de Deus, se o ouro de Deus está brilhando sobre mim e sobre você, não tem flecha, não tem dardo inflamado maligno, não tem seta de doença, não tem pandemia, não tem crise financeira mundial, não tem ataque contra a igreja de Cristo, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, não tem nada que vai te atingir. Oh Deus, aleluia. Queria chamar os irmãos do louvor, por favor. Equipe preciosa. Mas nós também trocamos ouro pelo bronze, quando a gente arruma substitutos humanos para a glória de Deus. Como assim, pastor? Já não temos o mesmo louvor cheio de unção, a gente procura manter o mesmo barulho, o ambiente natural, trocamos a glória. Eu estava falando esses dias, numa roda com os irmãos. É lindo. Você pega, por exemplo, não sei se você conhece, os mais velhos vão conhecer, deixa eu usar um artista do mundo, um tocador do mundo e um tocador de Deus, a respeito, por exemplo, do saxofone, Kenny G, tocava os jazz, essas festas de casamento, coloca muitos saxofones dele, toca-se músicas que ele toca. Mas você pega o Kenny G, que tem um talento natural, que toca assim o trem mais lindo, mais bonito, e aí você pega um irmão chamado Diego Leon, e você coloca lá, as músicas dele, e você vai ouvindo ali, ele tocando aquele saxofone, você percebe que ali há uma glória de Deus. Eu não sei, o irmão da guitarra aqui, eu estava ali agorinha, e vendo ele solando e tocando, não tinha música, ele estava lá só tocando, e à medida que ele tocava, eu sentia, essa presença do Senhor, essa unção de Deus vindo, eu sentia essa vida de Deus descendo. Você há uma diferença, é claro que tem que ter talento, tem que estudar, está vendo os instrumentos profissionais, você tem que dedicar, você tem que aprender, mas a unção de Deus, ela só flui, quando você está na presença dEle. Quando você tem revelação de quem você é. Aí você pode tocar bonito ou feio, você pode cantar bonito ou feio, mas é preciso ter as duas coisas. Quem está me entendendo? Fala amém. Nós não podemos trocar essas coisas. Irmãos, eu não troco, eu não abro mão. Não abro mão da glória de Deus, não abro mão da unção de Deus, não abro mão da presença de Deus, nas reuniões, ao subir nesse lugar aqui, eu falei, Senhor, eu vou pisar nesse trem ali, já tem unção ali transbordando. Aqui em cima, se eu conseguir reter um pouquinho, 0,1% de unção de todo mundo que já passou e pisou aqui, eu já vou sair daqui completamente satisfeito, feliz, porque tem glória de Deus, tem presença de Deus, tem unção de Deus, em cima dessa plataforma aqui, vidas foram salvas, transformadas, canções que foram preparadas, ministradas aqui nesse lugar, através desse ministério da Igreja Batista Lagoinha, mudaram a vida de centenas e milhares e milhões de pessoas. Eu fui mudado por isso, mas por quê? Porque tem ouro, porque tem glória, porque tem vida e tem presença de Deus. Agora nós trocamos o ouro por bronze, quando nós queremos manter uma aparência sem a realidade do ouro. Irmãos, quem tem o Espírito Santo, quem tem o Evangelho do Senhor, quem tem Cristo Jesus, quando ele entra no lugar, quando ele chega no lugar, ele pisa no lugar, ele sente se ali tem presença de Deus ou não. Eu não estou falando de julgar, eu não estou falando de julgar se tem unção ou não, eu estou falando de sentir, eu estou falando de entrar no lugar e sentir aquele ambiente do ouro, da glória de Deus brilhando. Quem está comigo fala amém. Porque o bronze, ele pode ter a mesma coisa, o dinheiro faz tudo isso aqui, o dinheiro faz tudo isso aqui. Tem muito ímpio, rico, próximo, que sabe fazer, um monte de prédio, estrutura, como essa, pode ter, contratar os melhores cantores, tocador, ministro, seja lá o que for, mas eu não troco nada disso pela glória de Deus. Não tem ouro, não tem presença. Quem está comigo fala amém. O bronze tem a mesma cor, mas não é a mesma substância. Deus, irmão, se tem uma coisa que Deus abomina,
é uma aparência sem realidade, é uma vida de aparência, né? Como o pastor Adriano falou aqui, tira a máscara. Não é essa aí não, não precisa tirar ela não, estou falando tira a máscara, sabe que está aí, sabe, fazendo uma vida dupla. Tira a máscara que faz você ser uma pessoa na frente do seu pastor, da sua liderança, e nas costas dela ser outra. Tira a máscara que faz você jurar amor eterno aqui, ouvir a palavra, a pregação, e sair daquela porta para fora, ligar o seu telefone no celular e começar a ver outras coisas. Tira a máscara, não troca o ouro pelo bronze. Sabe, Deus abomina aparência sem realidade. É por isso que Deus rejeita a religião humana. Trocar ouro por bronze significa que tudo continua funcionando. Presta atenção, pastor Rogério, bonitinho, direitinho, mas não tem glória nenhuma. E cabode. Deus me livre disso, sabe? Deus me livre disso. E cabode significa foi-se a glória de Deus. Foi embora o ouro, ficou só a aparência agora. Deus nos livre disso nas nossas igrejas. Deus nos livre disso nas nossas células. Deus nos livre disso na nossa família, no nosso casamento. Mas é incrível como que podemos continuar fazendo todas essas coisas sem a presença manifesta de Deus, e pior, sem perceber. Sem perceber, meu Deus do céu. Na igreja naturalmente tem muita coisa boa, mas a glória, ela sempre vai estar associada a algo. Ela sempre vai estar associada ao Evangelho. A glória só vai vir quando tem o Evangelho. A glória vai ser expressa quando tem Cristo. A glória vai ser expressa quando a palavra é ministrada e pregada. A glória vai vir, o ouro vai brilhar quando tem o Evangelho. É certo, desde os tempos antigos, nos dias de hoje, é certo que alguma glória, existe glória entre aqueles que pregam sim a condenação. Eu já vivi em lugares como esse, eu já vi glória, eu já vivi essas palavras, sabe, eu já vi glória nesses lugares. É certo que eles têm, mas olha, irmãos, eu quero e eu desejo é a glória da justiça do Filho de Deus, é a glória de Cristo, é a glória da justiça de Deus. É essa que eu quero que brilhe na minha vida, é essa que eu quero que você saia daqui hoje, sabe, desejando que ela brilhe, que esse ouro seja reluzente, que esse ouro, sabe, possa resplandecer, e toda obra que é de engano de bronze seja quebrada de uma vez por todas as suas vidas. Nós queremos é a glória da justiça de Deus. Quantos querem essa glória da justiça de Deus? Fica de pé onde você está agora, em nome de Jesus. Eu quero voltar no texto que eu li para os irmãos no início aqui, a respeito de Roboão. A Bíblia fala, né, que tinha ali o Sisaque, que era rei do Egito, e veio e ali e roubou tudo que tinha no palácio do rei, roubou tudo que tinha na casa de Deus. Você sabe qual que é o significado do nome Sisaque? O significado original do nome Sisaque é ávido por linho fino. Mais uma vez a simbologia, né? O linho fino, o que aponta o linho fino? O linho fino, ele aponta para a justiça dos santos, para a nossa justiça. Mas Sisaque é apenas uma figura do diabo, que está sempre o tempo todo ávido para destruir esse linho fino, que é a justiça do crente. Como? Ensinos errados, deturpando o Evangelho, confundindo o Evangelho, misturando o Evangelho, tentando misturar a lei com a graça. Ei, quando você mistura a lei com a graça, não vai sair o que presta. Não tem jeito. Lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 8, a Bíblia diz: Pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Diga, resplandecente e puro. O que é resplandecente e o que é puro? Fala o ouro. Mas a Bíblia fala que o linho finíssimo também é, porque o linho finíssimo, diz Apocalipse 19:8, são os atos de justiça dos santos. Quem é santo aqui? A Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Nós somos santificados nele, nós somos justiça nele. Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa graça, Ele é o nosso favor. O linho fino é o suprimento dessa justiça que foi dada para mim e para você em Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Uma coisa interessante sobre o linho, irmãos, é que quando o tempo está quente, ele refresca. E quando o tempo está frio,
ele esquenta. Isso aponta mais uma vez para Cristo. Não há situação difícil na minha e na sua vida. Em todo momento, seja no calor ou seja no frio, seja no calor de uma dificuldade, seja no frio, sabe, de um lugar que parece que é treva pura. Se você está vestido com linho finíssimo, se você está coberto com essa justiça de Deus em Cristo Jesus, você é sustentado, você é mantido. Essa é a beleza do linho, irmãos, essa é a beleza de Cristo, essa é a glória que tem que brilhar na minha vida e na sua vida. O diabo tem conseguido fazer uma completa inversão de valores hoje, no meio do povo de Deus, no meio das igrejas, de modo que quando o evangelho é pregado hoje, ele é tido como um falso evangelho. Mas presta atenção, eu não sei quanto a você, eu fui chamado, e eu estou aqui para mudar essa história. Nós fomos chamados para mudar essa realidade. Doa quem doer, goste ou não, nós vamos pregar e ensinar o verdadeiro evangelho, e a glória de Deus vai brilhar, o ouro vai brilhar, e o bronze não vai achar lugar na minha e na sua vida. Quantos creem, diga amém. Nós precisamos ter um coração nesse tempo, sabe, irmão, singelo, para receber essa verdade. Quanto mais você se abre para receber essa graça de Deus, mais ela brilha na sua vida. Quanto mais você se abre para esse evangelho singelo, puro e verdadeiro, que é Cristo Jesus nosso Senhor, mais esse ouro reluz na sua vida. Quantos querem isso? Feche os seus olhos. Enquanto nós ministramos uma canção, os irmãos vão ministrar uma canção. Sabe, eu queria que você orasse debaixo dessa palavra, e depois eu vou orar por você também. Mas enquanto eles ministram a canção agora, eu queria que você orasse, sabe? Não deixa jamais, sabe, o bronze tomar o lugar do ouro na sua vida. Não deixa, sabe, obra de engano, palavra de engano, confusão, tirar você do centro do propósito de Deus e do centro da vontade de Deus para a sua vida. Ora ao Senhor, ora ao Senhor, ora ao Senhor. Ore agora em nome de Jesus. Não fique calado.